Sempre que chega o final do mês, para a maioria dos brasileiros, que deveria ser um dia de alegria, né, de você ficar feliz por receber seu salário, mas infelizmente para a maior parte da população brasileira é um dia difícil, é um dia de agitação, que as pessoas ficam preocupadas porque muitas contas a pagar. E o que acontece? As pessoas não têm uma organização financeira, às vezes não sabe nem o que está devendo, não sabe se o salário que recebeu vai dar para pagar as contas e fica aquele desespero. Então hoje eu quero mostrar para vocês aqui 4 dicas importantes que, se vocês seguirem ela, vocês vão perceber que no próximo mês, nos meses que virão, vocês vão ter uma tranquilidade muito maior quando cair lá o seu pagamento na sua conta. Então fica comigo até o final desse vídeo aí, que hoje você vai aprender 4 passos importantes para organizar a sua vida financeira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o que vocês vão fazer assim que vocês receberem o seu salário, para que a vida financeira de vocês possa ter uma história diferente, uma história feliz, e não simplesmente aquele desespero de o dinheiro cair na conta e você ter que pagar isso, pagar aquilo, às vezes nem sabe o que está devendo, não sabe se o dinheiro vai dar para pagar e fica aquele desespero. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês devem fazer, a primeira dica que eu vou dar para vocês, é vocês organizarem os seus gastos essenciais. E o que seria isso? Geralmente as pessoas não sabem nem o que estão devendo. E o que você precisa fazer? Isso não vai levar muito tempo da sua vida. O que você precisa fazer? Você precisa anotar todos os seus gastos essenciais. Por exemplo, você tem gasto com aluguel, às vezes você tem uma parcela de um carro que você está pagando, você tem conta de água, de energia, um telefone e tantas outras contas que são gastos essenciais. A sua alimentação, que você precisa gastar todos os meses, de repente um plano de saúde que você tem que pagar lá. Você precisa ter tudo isso anotado para você saber exatamente quanto você precisa gastar todos os meses, para que você possa saber quanto do seu salário está comprometido e quanto realmente você pode comprometer do seu salário. E uma ferramenta boa para fazer isso, é óbvio que você pode simplesmente pegar um caderno lá e começar a anotar lá o que você tem que pagar todos os meses. Outra opção também, né, como vamos dizer assim, a era da tecnologia está tão avançada, você pode baixar aí um aplicativo no celular. Tem vários aí, tem um que eu sempre uso aí que é chamado Gastos Diário. Eu vou deixar ele na tela aí para vocês verem, se vocês verem. Aí se vocês quiserem, você pode ir lá na Play Store e baixar para vocês lá. E vocês vão anotar tudo que vocês gastam lá, os seus gastos essenciais dentro daquele aplicativo. E lá você vai ter a opção também de colocar quanto você ganha por mês, qual é o seu salário. E à medida que você vai colocando os seus gastos lá, ele já vai abatendo aquele valor do seu mês. Então essa também é uma forma de você organizar os seus gastos essenciais, aquilo que não tem como você tirar, que todos os meses você vai ter que pagar. Então você precisa saber quanto você gasta todos os meses com esses gastos essenciais. A segunda dica também, importante para vocês também, depois que vocês fizerem toda essa parte dos gastos essenciais, aquilo que vocês precisam gastar todos os meses, vocês precisam também montar uma reserva de emergência. O que seria essa reserva de emergência? É todos os meses você pegar parte do seu salário e guardar um pedaço daquele valor em uma conta que vai te render alguma coisa. Não é simplesmente pegar o dinheiro e guardar no lugar lá debaixo do colchão ou deixar lá na sua casa guardado. Porque o dinheiro, ao longo do tempo, também ele perde o seu valor por causa da inflação. Então o que é que você vai fazer? Se você conseguir aí no mínimo pegar 10% do seu salário e investir todos os meses num investimento simples, por exemplo, eu não sei nada sobre investimento ainda, então eu vou investir num CDB, Certificado de Depósito Bancário. Você vai investir todos os meses lá 10% do seu salário. E para que serve aquela reserva de emergência? Como o próprio nome já diz, é uma reserva de emergência. Quantas vezes na nossa vida não acontece alguma eventualidade? Quantas vezes a gente passa por situações, às vezes, que a gente não tem R$1 para resolver? E o que é que a maioria das pessoas fazem quando isso acontece? Elas vão pegar emprestado onde? No banco, geralmente, faz um empréstimo, às vezes, consignado, para vir descontar direto do salário. Às vezes, quando não consegue fazer consignado,
faz lá um empréstimo pessoal que tem uma taxa de juros bastante elevada, outros recorrem lá ao cartão de crédito, mas você vai gastar um dinheiro que você não tem e você vai comprometer parte da sua renda, e isso vai fazer falta para você lá na frente. Vai começar a gerar mais dívida, e às vezes vai virando aquela bola de neve que chega um momento que a gente não consegue mais pagar. Então essa reserva de emergência vai ser para isso. Pode ser que você receba aí um salário 2.000 ou 3.000 reais, se você tirar 10% de 2.000 vai dar 200 reais. Eu sei que muitas vezes a gente pode pensar, mas eu não tenho, eu estou com muita dívida. Mas dá, se a gente fizer um ajuste, a gente consegue separar esses 200 reais. Pode ser que no primeiro mês a gente sinta uma dificuldade, no segundo, mas depois você vai ver que você consegue viver sem esse valor tranquilamente. A terceira dica que eu quero deixar para vocês agora, que vocês precisam fazer, é o quê? Quitar as dívidas. As pessoas às vezes estão enroladas com bastante dívida, muita coisa para pagar. Então se a gente não conseguir quitar essas dívidas, se a gente não der um jeito de pagar tudo aquilo que a gente está devendo, vai ficar muito difícil colocar em prática todas essas dicas que eu estou passando para vocês. Então se você tem dívida aí, é momento de dar uma parada agora, fazer uma análise de tudo que vocês estão devendo, de coisas que a gente compra, às vezes até desnecessárias, às vezes a gente compra só porque está na promoção, eu vou lá e compro. Mas às vezes a gente nem precisa daquilo, às vezes a gente usa por uma ou duas vezes, joga para lá e acha que fez um bom negócio, mas na verdade a gente comprou algo que teoricamente estava com desconto, mas na prática você não precisaria daquilo. E aquele valor que você investiu lá naquilo, empregou lá naquela coisa lá que você comprou, vai ser perdido, jogado fora, que no decorrer do tempo aquilo também vai se desvalorizando, você não está usando aquilo, não está tendo serventia para você, então foi um dinheiro jogado fora. Então se você tem dívidas, você precisa pegar parte do seu orçamento e começar a quitar as suas dívidas. E para você fazer isso, você vai aplicando esses passos que eu falei para vocês. O primeiro passo lá, organizar sua vida financeira, colocar tudo lá na ponta do lápis, ou quem sabe, se você tem um computador, se você quiser fazer uma planilha lá do Excel, você tem habilidade para fazer isso, dá para fazer também. Você coloca lá todos os seus gastos essenciais, aquilo que não tem como tirar, que todos os meses você tem que pagar, ou você baixa lá o aplicativo no seu celular, como eu comentei aí, e você vê quanto você precisa gastar todos os meses. E é a partir daquilo ali que você começa a organizar, no caso de alguns, reorganizar a sua vida financeira. Então você vai ver lá todos os seus gastos e tudo mais, e se você destinar, vamos dizer aí, aproximadamente 70% do seu salário só para os seus gastos essenciais, para as coisas que são necessárias para você viver uma vida tranquila, é suficiente. Mas para que isso aconteça, você precisa se organizar. E a organização vai ser esse passo. Primeiro, você vai colocar tudo no papel, você vai escrever, anotar, fazer de alguma forma lá, para você ver quanto você deve. A segunda, você vai montar a sua reserva de emergência. Não se preocupe que é pouco dinheiro. Ah, mas eu só consigo 50 reais todo mês, 100 reais todo mês para guardar nessa reserva de emergência. Não se preocupa com o início, porque depois você vai conseguir guardar um valor maior nessa reserva de emergência. Só precisa dar o primeiro passo, não importa qual o valor. E na terceira opção, que é quitar as suas dívidas, você vai pegar parte daquele valor, vai separar lá, vamos dizer, 70% é para os seus gastos essenciais e tudo aquilo que você precisa fazer e pagar. Você vai tirar 10% lá, que é para a sua reserva de emergência, e daqueles 20% que fica lá, você vai começar pagando as suas dívidas lá. Pode ser até que demore, eu não sei qual a sua situação. Pode ser que você esteja com muitas dívidas, mas se você for pagando aos pouquinhos, vai chegar um momento que você vai conseguir. Eu estava lendo um livro aí, estava vendo uma coisa muito interessante lá naquele livro Psicologia Financeira. E a pessoa que estava com muita dívida lá aprendeu com uma pessoa bem antiga lá, ele mostrando a história, que ele começou a fazer acordos com seus credores, várias dívidas que ele tinha, ele foi lá, explicou como podia pagar, seguiu o passo a passo de outra pessoa, como deveria fazer, e ele foi lá aos pouquinhos, pagando a um, pagando a outro, mas ele não esqueceu de deixar também a reserva de emergência lá, de todo mês investir aquele valor lá, para que depois ele pudesse, quem sabe, se ele precisasse, ele usar aquele valor. Então vamos agora para a quarta e última dica, não menos importante do que todas as outras: investir. Não tem como a gente mudar a nossa vida financeira sem investir o nosso dinheiro.
E eu sei que às vezes a gente está com dívida e diz, vou primeiro pagar a minha dívida, depois eu começo a investir. Se você fizer um ajuste na sua vida, se você começar a pagar suas dívidas, mesmo que sejam aos pouquinhos, às vezes a gente está atolado em dívida, mas quem sabe a gente faz um acordo lá, vai pagando aos pouquinhos, e a gente pegar também parte daquele valor para investir, como eu disse, mesmo que seja pouco, eu só vou conseguir investir R$50 todos os meses do meu salário, não importa, mesmo que seja um valor pequeno, mas você precisa dar esse primeiro passo para começar a investir. Então você vai pegar lá aqueles 50 ou 100 reais e vai começar a fazer esses investimentos. E no decorrer do tempo, você vai perceber que aquelas dívidas que você tinha, elas vão diminuindo. Vai chegar um momento que você vai conseguir pagar todas elas. E quando você conseguir isso, você tem que lembrar que você não deve, mais uma vez, continuar fazendo outra dívida. Já que você está pagando aquela, procura evitar estar fazendo dívida, comprando excessivamente. E procura fazer mais o que? Investir o seu dinheiro, montar a sua reserva de emergência. Procura fazer essa planilha dos seus gastos essenciais. Isso é extremamente importante. A maioria das pessoas não sabe quanto elas gastam todos os meses, qual é o seu gasto mensal. A maioria das pessoas não sabe quanto você recebe mensalmente. A maior parte das pessoas também não sabem quanto elas recebem todos os meses. Então, isso que eu quero dizer para vocês com essas 4 dicas. Se vocês seguirem esses passos, se vocês aplicarem isso na vida de vocês, vocês vão ver que a vida financeira de vocês vai mudar. Porque a minha vida mudou quando eu comecei a fazer essas coisas. Quando eu comecei a me preocupar com quanto eu estava devendo, para onde estava indo meu dinheiro. Muitas vezes a gente tem tantos gastos, né, desnecessários, compra coisas que a gente nem precisa. E quando a gente dá aquela parada, quando a gente começa a anotar, a gente vai encontrar lá tantas coisas que a gente vai dizer, mas para que eu comprei isso? Para que eu fiz essa dívida? A gente fica pensando, com que eu estou devendo tanto dinheiro? E quando a gente começa a anotar, aí que a gente percebe que muitas coisas a gente comprou por impulso, a gente não precisava, mas a gente foi lá e comprou, atraiu aquela dívida, contraiu aquela dívida e agora vai ter que pagar. E muitas vezes é uma dívida longa, você vai passar vários anos pagando aquilo e a gente vai cada vez mais tendo dificuldade de montar uma reserva de emergência, de investir o nosso valor, nosso dinheiro e quem sabe no futuro ter uma vida mais tranquila. Então siga aí esses 4 passos que eu falei para vocês e vocês vão perceber que a vida financeira de vocês vai mudar. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, para vocês pensarem um pouco sobre os seus gastos, sobre o que vocês estão fazendo com o seu dinheiro e por que não sobra nada. Se vocês analisarem esses 4 pontos, vocês vão entender por que não sobra nada e por que para a maioria das pessoas é tão complicado o dia do pagamento, o dia que você recebe seu salário. Seria um dia de alegria, mas às vezes para a maioria das pessoas é um dia complicado, difícil. Às vezes as pessoas ficam até mal tristes, né? Porque recebem o dinheiro e às vezes no dia seguinte, ou quem sabe no mesmo dia, já não tem mais nada. Porque tudo que ela recebeu, ela já estava devendo. Então você precisa mudar essa realidade. Esse é o canal François Renda Mais. Se você tem acompanhado e se de alguma forma esse conteúdo tem ajudado você, não se esqueça de se inscrever aí no canal e deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à educação financeira. Esses dias eu até vi aí que agora, né, aqui em São Paulo, vai começar a ter educação financeira nas escolas do 8º e 9º ano e do ensino médio. Pense numa coisa boa, né? As pessoas precisam mesmo aprender isso na escola, saber como lidar com o dinheiro. Porque na escola, a maioria das vezes, a gente aprende a ter uma profissão e tudo mais. Mas a gente não aprende o que fazer depois que tiver aquela profissão, que tiver ganhando dinheiro. O que fazer com o dinheiro, como administrar. Tem pessoas que ganham 20, 30 mil reais aí e estão atoladas em dívida. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de educação financeira, não sabe administrar o dinheiro, muitas vezes não sabe qual é o seu gasto mensal, não sabe quanto podem comprar por mês. E isso é essencial para que a gente tenha uma vida financeira tranquila e bem-sucedida. Até a próxima aí.